E nós trazemos também a saudação da igreja na Espanha, em Barcelona, onde nós estamos, e também das demais igrejas que temos pela Europa. Nós agradecemos aos irmãos as orações também, em favor da obra do Senhor em toda a Europa. Como o pastor Isaías bem falou, o evangelho na Europa não é como o evangelho no Brasil, né? Não é que o evangelho seja diferente, mas a recepção das pessoas respeito à palavra de Deus é diferente. Aqui as pessoas aceitam, abrem as portas, ali é mais complicado, não é? Antes de vir para cá, nós tivemos uma evangelização na rua, e a minha esposa, ela pôde testificar a diferença, né? Pessoas que não querem saber, rejeitam, falam, não quero, não creio, não me interessa, não me fale. Ela ficou até um pouco escandalizada, mas nós já, como temos mais tempo, estamos acostumados, né, a essa realidade. Mas Deus vai fazendo a obra que Ele tem que fazer, né? Não é por isso que nós deixamos de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, de levar, né, essas boas novas, aquelas pessoas que aparentemente têm tudo material, mas estão vazias espiritualmente. E essa é a realidade da Europa. As pessoas, elas, muitos esfriaram na fé, e outros são pessoas incrédulas, não querem saber das coisas de Deus. Mas nós seguimos em frente, nós seguimos adiante, porque foi aquilo que Deus, né, nos encomendou para que nós fizéssemos, para que nós realizássemos essa obra. Eu acho que já falei o ano passado que eu sou espanhol, eu não sou brasileiro. Eu nasci na Espanha. Então, eu morei aqui no Brasil, tive a oportunidade, né, daqui no Brasil, nos anos 70, aproximadamente, 76, 74, 76, eu já estava na igreja naquela época, mas no ano de 89, eu voltei para a Espanha, e ali nós começamos a evangelizar, a pregar a palavra, e Deus, pela graça de Deus, o Senhor abençoou e conseguimos, né, estabelecer uma igreja em Barcelona, a igreja em Madrid, a igreja no norte da Espanha, a igreja no sul da Espanha também. E hoje as igrejas, elas caminham, né, com seus próprios pés. E nós seguimos em frente, né, trabalhando, realizando a obra do Senhor. E nós glorificamos ao Senhor de ver os irmãos aqui. Foi essa semana, o pastor Isaías me mandou uma mensagem sobre o cristianismo, né, o cristão coerente. Eu vi, e me chamou a atenção, porque ele falava de pessoas que temos aqui perto da igreja, mas não vêm. E eu acho que o ano passado eu comentei, no ano 89, 90, quando nós estávamos ali, nós muitas vezes fizemos viagens de 14 horas de ônibus para assistir um culto em Portugal. Nós saímos sexta-feira do trabalho, às 5:30 da tarde, às 7 horas, 8 horas, nós pegávamos o ônibus, eram 1.200 quilômetros, eram 14 horas de viagem, chegávamos no sábado, 5 da tarde, assistíamos o culto, domingo de manhã, a escola dominical, pegávamos o ônibus de volta e chegávamos segunda-feira de madrugada e voltávamos para trabalhar. E era uma bênção, era uma alegria, era um gozo, né? Era algo que valia a pena. E não só valia, senão valeu a pena, porque hoje nós olhamos e vemos, né, as igrejas ali, a obra do Senhor caminhando. Isso nos alegra muito o coração. Amém, meus irmãos?
Nessa noite, eu queria comentar sobre uma passagem que tem muito a ver com o que tanto o pastor Isaías falou sobre o cristianismo coerente e também daquilo que nós acabamos de falar sobre esse desejo, né, de conhecer mais de Deus, de não esfriar na fé, de buscar, de colocar todo o nosso empenho, né, para receber a bênção de Deus. E essa passagem está em Efésios capítulo 6, o versículo 12 em diante. Não sei se os irmãos colocarem em pé para ler a Bíblia, amém? Em reverência à palavra do Senhor. Eu não pretendo, né, trazer um estudo, nem já o pastor Isaías já é mais, né, como dizemos na Espanha, mais craque nisso, né? Mas queríamos, né, mostrar alguns aspectos aqui que eu creio que para o tempo que nós estamos vivendo é algo importante. Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça de justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Senhor, nós glorificamos Teu nome, abençoa a nossa vida nessa noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Deixa eu tomar assento, sentar, né? Meus irmãos, esse texto, nessa passagem, nós vemos algumas coisas que nos chamam a atenção, e a primeira delas é que nós estamos, eu não sei se os irmãos se deram conta, nós estamos em uma guerra espiritual, amém? Uma guerra espiritual. E o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Éfeso respeito a essa guerra. Ele fala: a nossa luta, diz assim, a nossa luta não é contra sangue e carne, é uma guerra espiritual. E nós, como crentes, cristãos, evangélicos, nós temos que saber disso. Por quê? Porque se nós não sabemos que estamos em uma batalha, numa guerra, nós não nos vamos a preparar. E essa guerra, ela tem um objetivo: é debilitar a nossa fé, esfriar a nossa fé e fazer com que nós não sejamos esses crentes coerentes, e eu diria, esses verdadeiros adoradores, que Jesus, falando à mulher samaritana, disse: Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Hoje nós vemos, né, muita adoração, muita coisa, mas é verdade, realmente as pessoas, elas vivem o que pregam? Por isso me chamou a atenção a mensagem, né, do cristianismo coerente, porque trazendo, né, aplicando essa palavra, é o verdadeiro adorador. As pessoas estão confundindo a adoração com música, com movimento. A adoração, a verdadeira adoração para Deus, nós entendemos, e eu não sei se os irmãos aqui, pelo que o pastor Isaías tem pregado e falado, eu creio que sim,
que a verdadeira adoração é a obediência, a fidelidade, é viver a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina. Esse é o verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador é aquele que faz a vontade de Deus, que cumpre a vontade de Deus. Testemunho de Deus respeito a Davi foi o seguinte: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era um verdadeiro adorador. Não é porque ele cantava, porque ele tocava a harpa, é porque ele era fiel, ele era obediente, ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Ele era um servo verdadeiro, uma pessoa que adorava a Deus em espírito e em verdade. Não só, eu adoro a Deus, mas as minhas ações dizem o contrário. E hoje nós estamos vivendo essa realidade, na Europa e eu creio que no Brasil também. Por quê? Porque é o último tempo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Amém, meus irmãos? Amém? Cremos nisso? Jesus está às portas, os sinais estão aí, as profecias se estão cumprindo. Então a guerra espiritual é para que você, eu, todos os que servimos a Deus, não estemos preparados para esse dia. A guerra espiritual não é simplesmente tirar a pessoa da igreja, não. É fazer com que a pessoa seja um religioso. Um religioso. Uma pessoa que não tem compromisso com Deus, não tem interesse nas coisas de Deus, mas o domingo está na igreja. Faz tudo, mas não faz com o coração. Perdeu o primeiro amor. A Bíblia fala sobre, no livro de Apocalipse, capítulo 3, sobre a carta à igreja de Laodiceia. E há uma repreensão muito dura da parte do Senhor para aquela igreja. E o Senhor diz: tu dizes. É o conceito que as pessoas hoje têm. As pessoas hoje dizem: não, sou rico, me enriquecido, não tenho falta de nada, minha vida vai bem, estou bem, olha, estou cumprindo, estou fazendo as coisas, estou ali. Mas o Senhor conhece o coração, e o Senhor diz assim: tu não sabes que és um pobre. Ele fala um pouco mais forte, né? Um que perdeu a graça de Deus, miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, em outras palavras, perdeu a vida espiritual, está sem vida espiritual, não ora, não lê Bíblia. Foi tudo que o pastor Isaías pregou, né? Sobre o crente coerente, o cristianismo, né? O cristão coerente, né? Ele não ora, não jejua, não tem dons, não dá testemunho, mas está na igreja. Vem à igreja. Meus irmãos, vir à igreja não vai dar a salvação. É algo mais. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou: nós somos corpo, nós somos parte desse corpo. Nós temos função na igreja. Em outras palavras, o Senhor, Ele mostra que nesse último tempo, o amor de muitos está esfriando. Amor, que amor? O amor do mundo, o amor carnal? Não, amor respeito às coisas de Deus, as coisas do Senhor. O desejo de vir à igreja, de congregar, de orar, de levantar pelas madrugadas, de conversar com Deus, isso se está perdendo. Então é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Não é contra carne e sangue, não é contra uma pessoa ou outra pessoa. Não.
É contra nós mesmos, nosso comodismo, nossa inanição, nossa frieza, nossos interesses, nosso eu. É uma batalha, é uma guerra espiritual. E nessa guerra, como em todas as guerras, nós precisamos utilizar as armas adequadas. E aí entra outro problema. Muitas pessoas não sabem utilizar as armas adequadas para vencer o inimigo das nossas almas. Pensam que com religiosidade, com força humana, com aparência, com obras, vamos vencer essa batalha. E não é assim. Os irmãos se lembram de Davi? Lembram de Davi? Quando ele teve que enfrentar um gigante, Golias? O que aconteceu? Davi era pastor de ovelhas, era um jovem. Ele foi desprezado por seus irmãos, pelo exército do rei Saul daquela época, porque ele não estava preparado aos olhos dos homens. Ele não tinha as armas que os demais tinham. Ele foi até desprezado pelo próprio gigante. Olha, você vem aqui para mim, um pedaço de pau, né? Você vem aqui pensando que eu sou o quê? Um animal, uma coisa que com um pedaço de pau você vai me assustar, porque ele falava do cajado. Golias desprezou o cajado. Mas o cajado, ela representa a direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. Mas Golias não sabia disso. O inimigo não sabe disso. O inimigo não sabe que há um povo que é dirigido pelo Espírito Santo. Um povo que caminha por revelação de Deus. Um povo que ouve a voz de Deus. E ele não sabia. Golias, o gigante que representa a carne, o adversário, ele estava esperando que um guerreiro viesse com as mesmas armas. Ia ser derrotado facilmente. Por isso que a palavra fala, as nossas armas, elas não são carnais. Isso está em 2 de Coríntios, se não me falha a memória, eu tenho aqui. Diz assim, porque as armas da nossa milícia, 10:4, não são carnais. As armas que nós como povo de Deus usamos para derrotar o inimigo nessa guerra espiritual, cada dia, não são carnais. Não é com força, nem com violência, como o Senhor falou, não é? Ao profeta, senão pelo meu Espírito. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. São as armas que nós utilizamos, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Golias não sabia disso. Davi, ele recebeu até uma boa ajuda de Saul, do rei. Saul disse aqui, Davi, minha armadura, minha espada, minhas armas, né, tudo o que eu tenho. Davi vestiu aquilo e a Bíblia diz que ele disse, aqui não serve para mim. Meus irmãos, a religião, o que as pessoas fazem, não serve para nós. Não serve para nós. Porque se você fizer assim vai dar certo, você vai vencer isso. Não serve para nós. Davi falou, olha, não sei usar isso, nunca andei com esse negócio aí, não sei. Isso eu perco mobilidade, isso me atrapalha. Meus irmãos, a religiosidade, aquilo que as pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de ver isso, né? Olhar para nós e ver um religioso. Não pode, não tocas, não faças, tem que ser assim, tal.
gostam disso, as pessoas gostam disso, e o inimigo também, porque se nós formos assim, facilmente somos derrotados. E Davi falou: esse negócio não sai para mim, eu nunca usei isso, graças a Deus, nunca usei isso. E ele foi buscar as armas espirituais, de onde, meus irmãos? No ribeiro. Ele foi às águas buscar 5 pedras do ribeiro. Foi buscar ali, na água. Meus irmãos, nós temos a palavra. Aqui é a fonte das águas vivas. A Bíblia para nós tem tudo o que nós precisamos para derrotar o nosso inimigo. Pastor, eu não sei fazer, o que eu faço? Pede uma palavra, busca na palavra e Deus vai falar com você. Deus vai dar a direção, Deus vai mostrar o que você tem que fazer. 5 pedras, Davi pegou 5 pedras para lutar com um gigante que tinha uma espada enorme, uma armadura, tinha uma arma secreta. Ele tinha nas costas um arpão. Golias tinha nas costas um arpão, uma arma secreta. Mas nada disso foi suficiente para vencer Davi, o jovem. Porque Davi era um servo de Deus. Davi, ele não estava enfrentando, ele não foi enfrentar o gigante com armas carnais, com aquilo que Saul lhe ofereceu. E meus irmãos, nós estamos vendo que hoje em dia, o Senhor quer mostrar coisas novas, revelar coisas novas. E eu me lembro daquela palavra quando Israel saiu do Egito, e o Senhor, falou a Moisés: Moisés, olha, tem que haver uma distância entre vocês e a arca. Por quê? Primeiro, para que não haja interferência, para que ninguém assopre no ouvido do sacerdote: não, toma esse outro caminho, é melhor por aqui. Não, tem que haver uma distância. E meus irmãos, nós temos que deixar Deus atuar, temos que deixar o Espírito Santo trabalhar, que Ele se mova com liberdade, que Ele dirija as nossas vidas. Temos que deixar, tem que haver uma distância. Nós não podemos estar ali manipulando, dizendo: não é assim, tem que ser de outro jeito. O Espírito Santo, ele dirige as nossas vidas. E a palavra do Senhor, a Moisés completou, diz assim: sabe por quê? Por esse caminho vocês nunca andaram. Nunca. É um caminho novo. Meus irmãos, cada dia que nós vamos à igreja, é algo novo para nós. É um caminho novo. Hoje é uma experiência nova, amanhã Deus tem algo novo para nós. Algo novo, uma surpresa. As bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã. É algo novo, novidade de vida. Por quê? Porque se hoje é um jeito, amanhã é da mesma coisa, e depois de amanhã a mesma coisa, isso eu defino como religião. Religião, entendeu? Religião. Por quê? Porque a religião é algo que está morto. É um corpo morto, é muito bonito, cheira bem e tal, mas não tem vida. E uma igreja, ela precisa ter vida. E a vida é a presença do Espírito Santo se movendo no meio dela. Amém? Os irmãos estão de acordo? Então, a nossa guerra, voltando à palavra, não vou estirar muito aqui. A nossa palavra é que, primeiro, estamos numa guerra espiritual. E as armas são armas espirituais, não são carnais. As pedras do ribeiro que Davi pegou, elas têm seu significado. Tem seu significado. Eram 5 pedras. Pastor Isaías falou sobre a mão. Quantos dedos tem a mão? 5. Aí eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Os irmãos acham que isso foi coincidência? O que está escrito na Bíblia é coincidência?
Foram 5 pedras, a mão tem 5, né? E Efésios 4:11 ou 4:12 fala assim: porque Deus colocou na igreja, se não me falha a memória, né? Minha memória ultimamente está muito curta. Ele diz assim, a ver se eu acerto. Diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Coincidência, né? Coincidência? Não, não é coincidência, meus irmãos. As coisas na Bíblia, ela tem um significado. E a Bíblia fala no livro de Atos, né? Não sei se vocês estão lendo, diz o seguinte: e a mão do Senhor estava sobre eles. E a mão do Senhor estava sobre eles. Os 5 ministérios estavam na igreja primitiva, atuando. E por meio dos apóstolos, Deus fazia milagres, maravilhas. A mão do Senhor estava sobre eles. Davi, ele, sem saber, ele estava vivendo a profecia. Ele estava profetizando com suas atitudes. Porque Davi era e é um exemplo de quem? Do Senhor. É um exemplo do Senhor. É só ler os Salmos e os irmãos vão ver. Mas voltando aqui à palavra, as armas que a Bíblia nos ensina, diz assim: tomar toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E uma coisa interessante, meus irmãos, eu não quero entrar muito em detalhes, mas uma armadura, ela protege praticamente o corpo inteiro. O corpo inteiro. E o Senhor dá armas, recursos para que toda a nossa vida esteja protegida. A mente, o coração, tudo protegido. O nosso Deus, Ele conhece a vida de cada um de nós, Ele sabe as lutas da igreja. E quando digo as lutas da igreja, digo a sua luta, do irmão, e a minha também. Somos igreja. Igreja o Senhor conhece. Mas o Senhor, Ele deu para a sua igreja, não para uma denominação, para uma placa, né? E hoje nós vemos muita preocupação, né, em mostrar quem é mais, quem é melhor. No céu não vai haver nada disso, né? Mas Ele deu para a sua igreja uma armadura, para que o corpo, todo o corpo esteja protegido, toda a sua igreja esteja protegida. Toda a igreja, toda a sua igreja, todo o povo, a igreja que vai ser arrebatada. Arrebatada. Então o Senhor deu recursos, e a palavra diz assim, né, cingidos os vossos lomos com a verdade. A verdade. A verdade, o cingir os lomos é da segurança na roupa, né? Antigamente eles usavam túnicas. E a túnica, ela precisava estar ajustada no corpo, para poder caminhar. Hoje, o que ajusta a nossa vida espiritual é a verdade. E a verdade é essa aqui. Essa é a verdade. A tua palavra é a verdade. Diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela ajusta a nossa vida. Cada dia que nós participamos de um culto, ouvimos a palavra, ouvimos a verdade, ela nos confronta, ela mostra: olha, você precisa arrumar isso na sua vida. Você precisa parar de fazer isso. Você tem que orar mais. Você tem que jejuar mais. Essa semana, o sábado, o Senhor, não aqui lá na Espanha, né, uma pessoa nos passou um sonho. Eu não sei se os irmãos creem não em sonhos, né, que Deus fala ou não, mas eu digo que foi um sonho, pode ser uma visão, né, mas vamos dizer sonho, que é mais fácil, né, sonho. E o Senhor mostrava
eu tenho aqui no meu celular um trem que se aproximava para recolher aos irmãos e levar para a eternidade. E a pergunta era: você está preparado? Você está preparado? Dentro desse trem havia lugares para muita gente. Alguns começavam a duvidar. Eu sei. Por quê? Porque não estavam sendo coerentes. Não estavam vivendo o que a Bíblia diz. Não estavam fazendo aquilo que a palavra ensina. Estão perdendo essa guerra espiritual. Estão deixando, não, de frequentar, de orar, de ler a Bíblia. Estão deixando, né, que as coisas do mundo tenham mais importância do que as coisas de Deus. Estão deixando. Todos nós trabalhamos. Todos nós trabalhamos. O pastor Isaías, eu creio que trabalha, né? Eu também trabalho. Eu já falei para ele: amanhã eu vou trabalhar. Às 3:30 da manhã eu vou acordar para trabalhar. Existem 5 horas de diferença com a Espanha. Às 3:30, às 4:30 a reunião. Vamos trabalhar. Agora, isso não impede de estar no culto. Isso não impede de orar. Isso não impede de ler a Bíblia. Isso não impede de ser fiel ao Senhor. Isso não impede. E a pergunta, porque havia quem perguntava, era um anjo. Um anjo perguntava: ó, o trem está chegando, ele vai passar e vai embora. Ele vai passar e vai embora. E o Senhor nos está dando uma oportunidade. Vamos entrar nesse trem ou não? Estamos preparados? Jesus está às portas. Vamos deixar para, né, para o segundo tempo? Não, depois eu vejo. A Bíblia fala no livro de Romanos: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Se hoje o Senhor, se Deus está falando com você, se Deus falou com você essa semana sobre ser coerente, coerente, eu sou coerente com o que eu falo que eu sou um servo de Deus, pois viva como servo de Deus. Se eu digo que eu confio em Deus, pois confio em Deus. Eu confio em Deus, mas tal pessoa me fez isso, eu vou para a justiça. Dentro da igreja é complicado, né? Mas eu conheço gente assim. Eu conheço gente assim, que prega uma coisa e faz outra. O povo de Deus é diferente, amém? Somos diferentes. Então, tomai toda a armadura de Deus. Não é uma parte só, toda. A igreja, ela precisa tomar aquilo que Deus está colocando à nossa disposição. Deus nos está colocando à disposição. Mas como é que eu faço? É fácil. Ora, busca ao Senhor, pede ao Senhor, levanta pela madrugada, clama. Mas eu jejua. Há um pastor, amigo nosso, diz assim: mas eu já jejuei 10 horas, pois jejua 12, eu já fiz, jejua 18, mas já fiz 24, já fiz 48, 30, né? Aí você vai ver como resolve. É fácil. Deus quer abençoar. Deus quer capacitar a sua igreja para vencer essa guerra que estamos vivendo, esse comodismo, essa frieza espiritual, essa inanição, essa falta de vontade, esse mundo, né, que cada dia vai entrando mais na vida das pessoas. Cada dia as pessoas estão fazendo mais, né, impessoais, sem compromisso. É uma batalha espiritual e muitos não estão percebendo. Então, tomai toda a armadura de Deus, cingido com a verdade, couraça da justiça. A couraça protege o coração. Meus irmãos, não vamos deixar que o nosso coração domine a nossa vida.
Não vamos deixar que os sentimentos nos controlem, né? Vamos proteger o nosso coração. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Posso mirar? Ah, pastor, fulano me fez isso, me disse no trabalho. É verdade, no trânsito me... Mas a couraça protege o coração. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Deu problema? O sangue de Jesus tem poder. Senhor, repreenda na minha vida esse sentimento, esse ódio, esse rancor, essa raiz de amargura. Tira da minha vida. Couraça da justiça. O coração, meus irmãos, ele tem que estar protegido. Hoje, as pessoas, vou usar uma expressão, são muito dodóis, né? Muito dodóis. Falou um pouco mais, falou comigo, tal. Já ficam rapidamente. Oremos, né? Senhor, coloca essa couraça da justiça, né? Diz assim: calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. Não podemos deixar de anunciar, de pregar, de evangelizar. O pastor Isaías falou, né, sobre o compromisso, né, o crente coerente. Ele evangeliza, ele dá testemunho. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O livro de Cantares, ele fala o seguinte, em um dos capítulos diz assim: meu amado chama na porta, abre-me a minha hermosa minha, pomba minha, porque os meus cabelos gotejam, né, do orvalho da noite. E a resposta é a seguinte: já tirei minha roupa, já tirei meus calçados, como é que eu vou levantar agora? Já me despido, já estou sem roupa. Já não testemunho, já não dou, já não evangelizo, já não faço, mas o Senhor está chamando a porta. O Senhor está chamando a porta. Abre a porta. O Senhor quer entrar, fazer a obra em nossa vida. Mas a resposta, né, da igreja infiel é: já já despido meus vestidos, já testemunho de crente, já evangelismo, já preguei, já falei, já não faço mais. Culto na praça, né? Que vão falar de mim? Quando me vê lá na praça, os companheiros. Calçai. Meus irmãos, quando nós perdemos a vontade de evangelizar, de testemunhar, temos um problema. Quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não dá testemunho, quando a igreja não sai na rua, não convida. Eu me alegrei vendo célula, nós também temos células ali. É uma luta, mas temos. É uma luta, mas nós também temos células. Amém? Temos. Quando a igreja não faz nada disso, precisa fazer. Precisamos trabalhar, precisamos ter alegria no coração de dar testemunho, de evangelizar, embraçando sempre o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Eu não estou vendo as coisas resolvidas, eu não estou vendo nada. É um negócio complicado, né? O desânimo. Esses dias estou meditando numa palavra sobre quando Jesus encontra os discípulos dormindo. Por que eles estavam dormindo? Porque ficaram tristes, desanimou, ficou triste e dormiu. Irmãos, quando uma igreja desanima, ela não crê mais que Deus pode abençoar, pode salvar vidas, entra a tristeza, o desânimo e dorme, se acomoda. E a pessoa que dorme, ela não percebe nada mais. Ela dormiu, entendeu? Não sabe mais o que está acontecendo. Mas a fé, o escudo da fé, tem que estar de pé sempre. Senhor, eu creio que o Senhor vai cumprir. Estamos orando, estamos jejuando, estamos madrugando, buscando, obedecendo ao Senhor. Eu creio que Deus dá e dará a vitória. Eu creio que Deus vai responder. Sempre nós temos que crer. Todos os dias, toda hora. Mas eu não estou vendo. Não importa. Diz a Bíblia uma coisa: o que crê não se, para castelhano dizer, apressura, não se apressa. O que crê não se apressa. Tem que ser para amanhã. Não.
e crê, crê. Na hora, no tempo de Deus, Ele vai fazer o que tem que fazer. Ele vai salvar, Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai fazer o que Ele quer. No tempo de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação protege a mente. O capacete protege a mente. Cuidado com a nossa mente. Temos que ter um cuidado, né? Que a mente começa a dar muita volta e pensar e tal, e vem, né, setas, né, vem gente falando no ouvido, falando uma coisa aqui, falando uma coisa ali. A nossa mente tem que estar protegida. Nós temos uma mentalidade, nós temos um entendimento, nós sabemos o que queremos, nós sabemos de onde saímos, sabemos de onde estamos e sabemos para onde vamos. Amém? Vou repetir: sabemos de onde saímos, sabemos de onde estamos e sabemos para onde nós vamos. Não estamos aqui, como Paulo dizia, não estou aqui como dando socos no ar. Não, nós sabemos com quem nós estamos lutando, contra quem, e sabemos como vencer. Sabemos porque temos a direção do Espírito Santo. E para terminar, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a palavra revelada, palavra viva, palavra que realmente tem poder, uma palavra de poder, aquela palavra que Jesus usava, que os fariseus, os doutores da lei diziam: esse homem, ele fala como quem tem autoridade, porque ele falava uma palavra viva. A palavra aqui no grego é o rema, não era o logos, era o conhecimento, é o rema, é a ação, é o verbo, é aquela palavra que move montanhas, palavra que rompe as correntes, que liberta o oprimido. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que possamos, né, posicionar a nossa vida, entender isso, que estamos nessa guerra espiritual, e que Deus está suprindo a sua igreja com todos os recursos necessários para que sejamos vitoriosos, para que possamos entrar nesse trem, entrar, não é, nesse projeto que nos vai levar à eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Eu não sei, o pastor Isaías assumir aqui.